Você acha que no Brasil existe racismo? Ah, com certeza. Só pelo fato de, às vezes, você chegar em certos lugares e as pessoas já meio que te olharem assim, aquele meio que rabo de olho. Às vezes, não só também pela cor da pele, às vezes também pela aparência, né? Também acompanhada em relação à questão mesmo de exclusão social e violência. Racismo tem todo mundo com todo mundo. Você sempre escolhe com quem você está se dando, você está sempre fazendo isso. Não é uma questão só da cor, da raça ou qualquer outra coisa. É uma questão de preconceito. O racismo ele faz parte dentro do preconceito. E o preconceito, infelizmente, todo mundo tem. Essa categoria raça, né, a ideia de raça, é uma ideia que deve ser relativizada. Quer dizer, o que é raça? O que significa raça? Quem é parte de uma raça e quem não é parte de uma raça? A gente pode datar uma origem interessante a questão da referência a categorias físicas como depreciativas no uso da palavra raça, do termo raça, dos ingleses em relação aos irlandeses. Que situação era essa? Era uma situação colonial, praticamente, né? A Inglaterra como colonizando, entre aspas, a Irlanda, no sentido de dominando economicamente aquele povo, e ideologicamente isso vinha junto, a reboque, uma forma de olhar para aquele povo como se fosse um povo menor. A questão racial é uma questão nobre hoje, é uma questão que está na boca de todo mundo. Porque antes havia uma espécie de constrangimento de se falar da questão racial. Hoje está todo mundo falando, a classe média está falando, né, em raça, em cotas, muito por conta dessas decisões do governo e tal, de ter cotas em universidade, discutir, de abrir a discussão, que isso é relevante, abrir a discussão é muito relevante, entendeu? Agora o problema é o que você faz com isso. Porque é claro que as pessoas, algumas se opõem, algumas são a favor, a discussão ainda é muito complicada, muito complexa. O que você acha do sistema de cotas? Em parte eu concordo e em parte eu discordo. Eu acho que da mesma forma que eles dão uma oportunidade para os negros, enfim, eles não dão a condição das pessoas mais carentes de virem à faculdade. Eu não concordo, porque assim, eu acho que é uma forma de discriminação também, né? Porque você não pode falar se a pessoa tem ou não condições de passar pela cor da pele. Se fosse por isso, eu não estaria aqui, né? Na verdade, o sistema de cotas é uma coisa que é um pouco complicada, porque você tem que analisar muitos outros fatores além de só simplesmente a cota. Você tem que ver o que é que você está segregando nesse sistema. Você tem que analisar também se a cota ela tem que ser feita racial, se ela tem que ser feita social. Por que ele tem direito e eu não tenho? Porque a minha cor de pele é diferente da dele? Você está me entendendo? Então você pode acirrar esse tipo de conflito, e não digo nem na elite, na classe média, porque se a classe média reclama porque os filhinhos estão perdendo seus lugares na universidade, tem muito isso, né? Tem pessoas que reclamam porque realmente acham que isso é um absurdo, que isso trai o mérito, né? A ideia do mérito e tal, não sei o quê. Agora, nas populações pobres, você vai justificar como essa diferenciação pela cor? Que fulano que tem cor escura tem que ter mais direitos do que quem tem... Como é que você justifica isso? A vida fez com que, historicamente, determinados grupos fossem discriminados e outros estivessem no comando. Sem nem saber, sem nem querer. Abrir o olho era branco, abrir o olho era homem, abrir o olho era mulher, abrir o olho era negro, né, para o mundo. Mas o que você vai fazer com isso? Qual é a reflexão que você vai ter, qual é a atitude que você vai ter diante do que te é dado, do que te foi dado? Nas populações populares, essa distinção entre preto e branco, como se você pudesse rigidamente caracterizar uma coisa e outra, ela não existe, porque é uma, digamos assim, é uma quantidade imensa de misturas de toda a ordem. Então, como é que você vai definir quem é preto, quem é branco? Num determinado momento, o que mais se pensava no sentido de se lutar contra o racismo era exatamente se produzir campanhas antirracistas, a própria televisão fazia isso de maneira sistemática, grandes programas antirracistas, propagandas, movimentos, campanhas. Tem que ter imaginação para se pensar em como essas campanhas. Eu acho que o pessoal da área de publicidade, comunicação, enfim, tem maiores recursos para imaginar quais são as imagens que têm maior apelo, qual é a linguagem que tem maior apelo. Entendeu? E é claro que isso pode ser feito, enfim, por grupos da universidade, interdisciplinares e tal, que promovam campanhas assim. Acho que seria um grande benefício que a universidade podia fazer para diminuir, digamos assim, o racismo na sociedade brasileira.